No livro Os Mensageiros, existe um capítulo chamado Evangelho na Zona Rural. Capítulo 30, 40, lá no fim do livro. Mas eu não tenho certeza se é nesse capítulo, ou um pouco antes, acontece um incidente. Eles são chamados porque um cavalo deu coice no carroceiro. E o carroceiro teve que ser levado para o hospital, rumo ao campo. Talvez seja aí. Eu sei que, na verdade, o que acontece é que o carroceiro leva um coice do burro e é machucado. Tem que ser atendido. E então o que acontece? Cada região, inclusive aquela estradinha da zona rural, tem um espírito protetor daquele trecho. Não é do carroceiro. Tem o espírito responsável por cuidar dos eventos daquela área. E aí o que acontece? A Ana Paula colocou para mim, qual é o capítulo, Ana Paula? 41. Entre árvores. Isso, 41. Ok. Vejam só. Ele diz assim, observei então o quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras, o muar, que é um cruzamento, né, de jumento com égua, é o chamado burro. Ele estava muito impaciente, muito inquieto. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um aflito. Eu tenho medo que tenha fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande, tinha muitos espíritos ajudando. Um amigo espiritual, que pareceu ser o chefe naquela aglomeração, recebeu a Aniceto e a nós com respeito, deferência e simpatia. Explicou rapidamente o acontecido. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Terminada a situação, asserenado o problema, eu vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho e interpelá-lo. Glicério, como você permitiu semelhante acontecimento? Vocês imaginam o que é isso na roça? Uma carroça puxada por um burro numa estrada de terra, no fim do mundo, com um espírito tomando conta. O espírito tem que ficar se abanando. Não deve passar 2 pessoas por dia, mas está ele lá, tomando conta. Como você percebeu? Não, você não impediu esse acontecimento. Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta, esse trecho da estrada. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível para salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. E hoje, tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado ainda. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente.
Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O supervisor, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: você tem razão. E como dirigisse o olhar para o Aniceto, o instrutor que está com André Luiz, desejando a aprovação, nosso orientador, que era superior a ele, que era chefe do glicério, que era o tomador de conta do trecho de barro, Aniceto disse: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores de serviço, devemos dar-lhes por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Ou seja, havia o responsável cumpriu sua missão, o seu chefe ouviu-o e realmente deu razão a ele, e o chefe, o espírito superior que estava ali, que era o Aniceto, ainda sanciona os fatos, dizendo que o mal atrai o mal, e a cólera produz a violência.